Professor José Carlos Parente, muito obrigada pela sua presença aqui conosco no programa Boas Práticas de Gestão, né? Nós vamos falar sobre um tema que interessa com certeza a toda a população, a todo mundo pois vamos debater o aquecimento global. Tema que preocupa muito hoje os governos e a população de um modo geral, né? Que parece até que o mundo vai acabar, professor. E eu sei que o senhor vai desmistificar isso para nós. Nós acabamos sentindo mais calor, é claro, estamos sentindo mais calor, e também uma sensação de insegurança muito grande, como acabei de dizer, como se o mundo fosse acabar. Professor, eu assisti uma palestra que o senhor fez, essa palestra foi inclusive muito elogiada lá no Rotary Club Planalto, onde o senhor fez várias afirmações e tomou algumas posições, né, contrárias, que deixaram a todos nós estarrecidos diante de tantas posições contrárias ao que a mídia vem divulgando sobre o aquecimento global. Eu perguntaria ao senhor, professor, quem é ou quem são os responsáveis pelo aquecimento global, ou seja, a emissão de CO2 na Terra? Eu agradeço o convite para estar aqui na FGF, a Faculdade de Grande Fortaleza. Olha, há uma grande confusão, não de hoje, já perdura há vários anos, entre o que seja aquecimento da Terra, a temperatura da Terra variar e poluição. Parece que tem horas que as pessoas pensam que essas coisas são a mesma. E, na verdade, são bastante diferentes. O que nós observamos, os trabalhos, os dados que são coletados por satélites e são enviados e que a gente analisa no mundo inteiro, há grupos de cientistas estudando, mostram que a temperatura da Terra, nos últimos anos, ela tem diminuído ao invés de crescer. Agora, há um grande interesse econômico, principalmente, de mostrar que a Terra está, de fato, aquecendo e que esse aquecimento levará a consequências muito graves. Nós observamos, não só nessa questão do estudo da natureza, mas questões relacionadas com o número de mortes relacionadas com temperatura, a quantidade de gelo na Antártica, os níveis do mar, todos esses resultados, existem estudos mostrando que eles não são verificados na prática. O que nós temos e é divulgado como sendo verdadeiro é de que o IPCC ele faz projeções baseadas em modelos computacionais e todas essas projeções indicam crescimento do nível do mar, crescimento da temperatura, aumento de quantidade de pessoas que morrerão com calor, o desaparecimento de animais. Agora, nada disso que é divulgado é baseado em dados reais, no que é observado na natureza, e sim baseado em projeções feitas com computador. Então, há uma grande dificuldade para a população geral, e eu penso que o pior são para as crianças. As crianças hoje estão assustadas, porque elas são levadas a acreditar que até o simples respirar está produzindo CO2 e que vai prejudicar a vida futura no planeta. Eu fico, às vezes, há uma dificuldade grande de quem não acredita e de quem estuda e tem resultados contrários, que não são dadas oportunidades para que a gente possa discutir isso de forma mais corriqueira, digamos assim. E daqui a pouco o professor vai até informar para a gente que existem 22 instituições no mundo pesquisando sobre clima e que nenhuma delas ainda encontrou, não é o modelo ideal. Isso o senhor vai nos dizer daqui a pouco. Mas, professor, o senhor afirmou também, lá na palestra do Rotary Club Planalto, que o efeito estufa é benéfico para a humanidade. Como se explica isso? Pois é, olha, o efeito estufa é um efeito de retenção de calor pela atmosfera. A Terra é aquecida pelo Sol e reemite parte dessa radiação, desse calor, digamos assim, para falar uma linguagem, desse calor que ela retém, parte desse calor que aquece a superfície, é enviada de volta.
Na atmosfera existe gás carbônico, o gás carbônico principalmente, e o vapor d'água, que retém parte desse calor, fazendo com que a atmosfera terrestre e a temperatura da Terra se mantenha em torno de 15 graus, em média 15 graus. Se nós não tivéssemos esse efeito estufa, a superfície da Terra seria menos 18 graus. Então, nós não conheceríamos a vida como nós conhecemos hoje. Então, em princípio, o efeito estufa é um efeito benéfico. É um efeito que torna a superfície da Terra numa temperatura amena. Claro, quanto mais vapor d'água tiver na atmosfera e quanto mais CO2 tiver na atmosfera, haverá um maior aquecimento. Só que, quando a gente estuda essas relações, nós observamos que o fato da gente, por exemplo, dobrar a quantidade de CO2 na atmosfera não significa que a temperatura da Terra vá dobrar também. A relação não é uma relação linear, uma relação muito pequena. A gente sabe que é uma questão logarítmica. Só para ter uma ideia, o pessoal diz, o protocolo de Kyoto deveria ter sido obedecido. Vamos supor que o Kyoto tivesse, todas as nações do mundo tivessem assinado e todas elas tivessem feito exatamente como o Kyoto disse. Reduzir as emissões de gás carbônico aos níveis de 20 anos atrás. Se isso tivesse acontecido, a temperatura da Terra teria variado em menos de 1/100º de grau. Então, seria impossível, a vida na Terra. Nós não teríamos tomado conhecimento na temperatura de que a produção de CO2, quer dizer, a geração de CO2, tivesse diminuído. Contudo, com certeza, nós teríamos hoje muito menos pobres, porque muitas pessoas teriam morrido. Só para dar uma ideia de quão sério é reduzir a queima no mundo, eu dou o exemplo da Índia. Na Índia existem cerca de 400 milhões de pessoas, ou 2 Brasis, cuja principal atividade das crianças e mulheres é recolher esterco do rebanho bovino para fazer uma mistura com terra, secar para que eles possam suportar o frio, queimar para suportar o frio. Se nós tivermos que cortar a queima de combustível, que aí está produzindo CO2. Agora, só que essa queima também produz muito mais doenças nas crianças, como doenças pulmonares. Então, essas pessoas, se cortar a produção ou a produção de CO2, a principal consequência será para os pobres, porque eles não terão condições sequer de sobreviver. Então, é preciso que a gente desmistifique que o fato de que esteja havendo produção de CO2, que as fábricas estejam produzindo, que os carros, a gasolina, petróleo, carvão esteja sendo queimado, não há nenhuma prova de que isso interfira e que aumente a temperatura da Terra. Não há nenhuma prova de que isso acontece. Sim. Contudo, o que nós temos que olhar é que a forma como a produção está acontecendo, a forma como a indústria está produzindo, essa é uma forma errada, porque ela está produzindo muita poluição. E não é poluição que aumente a temperatura, é que ela vai mudar as condições, bota muitas substâncias nocivas na atmosfera que vão prejudicar a respiração das pessoas, que vão prejudicar a produção de alimentos. Então, isso sim é algo que essa produção está fazendo. Está sujando a água, que com certeza o principal problema do homem hoje é o problema de água. Nós estamos sujando a água potável com uma velocidade muito grande.